A Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprovou e promulgou o projeto do parlamentar Cláudio Janta, que proíbe o serviço de Uber na capital gaúcha. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o secretário em exercício de Mobilidade Urbana de Porto Alegre, Marcelo Soletti. Boa noite, secretário. Seja bem-vindo. Boa noite. Hoje um programa, estamos falando de trânsito, né, em todos os sentidos. Vamos começar com essa polêmica do Uber. Teve muita gente que se impressionou com as imagens de São Paulo, né, do protesto dos taxistas. Vou começar perguntando, a EPTC está trabalhando no projeto para regulamentar, assim como foi em São Paulo, o serviço? Ou como é que fica frente à proposta do vereador Janta? Bom, na verdade, boa noite, em primeiro lugar. O assunto é bastante polêmico, a gente vê no Brasil inteiro, até no restante do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, o assunto Uber é bastante polêmico. Então, veio o projeto de lei agora do vereador Cláudio Janta, proibindo esse tipo de transporte utilizado mediante aplicativos, né? Então, não altera muita coisa no cenário atual, pois a EPTC já entende como irregular o transporte que não esteja regulamentado. Existe uma lei 8133 que define que todo transporte público ou privado deve passar pela regulamentação. Então, não estando regulamentado, ele é irregular. É o caso, por exemplo, do Uber, e a gente sabe que tem outros também que são utilizados por aplicativo em Porto Alegre, mas o que dá maior repercussão é o Uber. Desde a vinda da chegada do Uber a Porto Alegre, ou da ciência de que eles viriam, a gente já fez essa procura na época com o Uber para tentar discutir, conversar uma regulamentação. E não tivemos êxito no primeiro momento, mas o prefeito determinou então que fosse criado um grupo de trabalho, um grupo que pudesse definir pelo menos uma regra geral, uma norma que pudesse regular esse serviço. Segunda-feira, agora dia 16, nós vamos encaminhar então para a Câmara de Vereadores. Hoje a gente finalizou esse projeto, amanhã vai ser entregue ao prefeito e segunda-feira o prefeito manda para a Câmara um projeto de lei do Executivo, tentando então regulamentar ou pelo menos estabelecer mais uma discussão lá na Câmara de Vereadores e tentar regular esse serviço. Ele parte de algum modelo, por exemplo, como de São Paulo, ou é uma lei específica, peculiar, criada para Porto Alegre? Bom, na verdade a gente fez essa discussão não só com São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, as grandes capitais todas trocam informações, tentam discutir qual seria o melhor modelo, Perfeito. até para o Brasil, né? Então, claro, a gente ouviu todas essas capitais que estão envolvidas na questão do Uber. A ideia é que fosse semelhante ao de São Paulo, tem algumas diferenças aqui que a gente está colocando como nossa. Dá para dar alguns claro, destaques? Por exemplo, no caso de São Paulo, há uma taxação sobre o quilômetro rodado de 10 centavos, por exemplo. Isso, exatamente. Então, essa era uma proposta inicial que nós também faríamos aqui, nessa discussão que a gente fez com eles, a gente achou interessante, mas não, a gente vai utilizar uma outra metodologia, a proposta prevê. Então, alguns itens assim que eu posso já te adiantando. Então, a questão do cadastro, nós vamos ter o espelhamento do cadastro dos motoristas. Quem são os motoristas que fazem o serviço em Porto Alegre? Assim como os taxistas hoje são cadastrados. Assim como os taxistas, o veículo até 5 anos, assim como o táxi também. As formas de pagamento e de chamada do serviço tem que ser mediante aplicativo. Sim. A gente pede também a identificação do veículo, tá? Como um serviço de Uber, né? Ou de outro aplicativo, que é um serviço diferenciado. O veículo tem que ser emplacado em Porto Alegre. A gente pede um telefone, um telefone que possa atender, pelo menos, os usuários. Sim. Um local em Porto Alegre, e aí eu já te adianto por quê. Porque nesse grupo de trabalho trabalhou o Ministério Público, participou, a Associação de Defesa dos Consumidores, o próprio PROCON de Porto Alegre, fez uma discussão ampla com alguns segmentos da sociedade e uma das coisas que apareceu é cair na tarifa dinâmica. Peguei um Uber, na hora que eu embarquei fui ver, já projetava um valor, deu R$200 uma corrida. Para quem é que eu reclamo? Tipo, não temos hoje para quem reclamar, não temos esse contato da Uber, a gente já tentou, inclusive, notificar, não houve não tivemos êxito na notificação, então é a mesma situação do usuário. Até mesmo então, por questões jurídicas mesmo, por exemplo, se sentir lesado de alguma forma, tentando entrar, como é um serviço, uma prestação de serviço, não só o PROCON, mas o Poder Judiciário mesmo, como juizado de pequenas causas. Como vai intimar, né, o Uber sem um endereço? Com certeza. Aí, o que nos surpreendeu é que hoje a gente fez a última reunião lá na EPTC, no auditório da EPTC. Sim. Convidamos, inclusive, algumas consultorias, empresas que trabalham com mobilidade. Convidamos o Uber e, para nossa surpresa, o representante da Uber no Brasil compareceu na reunião. Foi aberto a uma série de sugestões que a gente colocou, inclusive sempre colocando que a Uber é transparente, que gostaria de colaborar. Então, vamos ver, vamos
acreditar que a gente Iniciou-se pode um diálogo. avançar, exatamente. Claro. Iniciou um diálogo, espero que a gente possa avançar, porque a concorrência ela é salutar. Claro. Essa concorrência ajudou a melhorar o serviço de táxi. O taxista mesmo viu que realmente a gente precisa melhorar. O Porto Alegre já foi referência no serviço de táxi no Brasil. Na última pesquisa que fizeram da Proteste, que é uma ONG que trabalha com serviços, ela identificou como Porto Alegre em 2014, a segunda capital no país em relação à qualidade do serviço de táxi. Só que a gente sabe que a gente precisa melhorar. O público gaúcho Claro. é exigente, Sem dúvida, e tem espaço para melhorar. Bom, olha só, a gente também quer estabelecer um diálogo com a população e utiliza, então, 2 canais. Primeiro, a gente vai liberar um novo canal, uma novidade, vamos estrear agora aqui no programa, o WhatsApp. Você pode participar pelo WhatsApp a partir de agora, pelo telefone 9588-2374. Está na tela aqui, ó. Vou repetir, 9588-2374. Se você quiser se manifestar sobre essa pauta, essa discussão ou outras, fique à vontade, temos esse canal agora. Já bota aí no seu celular, no seu aplicativo, né? E fomos às ruas, fizemos um famoso Fala Povo para ouvir uma amostragem, né, do que a população pensa a respeito do serviço do Uber. Pode rodar. Tu é a favor ou contra o Uber? Sou a favor. Por quê? Porque eles oferecem um plano diferenciado, um tratamento diferenciado, algo que, infelizmente, os nossos táxis de hoje em dia não nos oferecem. E esse serviço que eles estão oferecendo é realmente superior ao que os taxistas estão nos oferecendo hoje. Meus amigos até já utilizaram e a facilidade é incrível. Acho que é um momento em que tem mercado para todos e que a concorrência é algo que beneficia todo mundo, então sim. Os taxistas, eles têm que ter uma vistoria, e daí do Uber tu não tem essa segurança, né? Mas assim, pelo custo é mais barato, daí tipo, quem quiser economizar pode pegar o Uber. Eu acho que é uma questão de evolução, não tem como fugir de algumas coisas, é a evolução normal da sociedade, eu acho que o Uber é uma delas. Eu já usei e ultimamente eu moro bem perto dos lugares de onde eu normalmente pego o transporte. E os taxistas me tratam bem mal. Eles arrancam o carro antes de eu ter batido a porta deles. Eles, são bem agressivos. Então eu não sei em relação à política do Uber, né? Porque eles não têm tantos direitos, nem coisas do gênero. Mas eles me tratam bem melhor. Bom, uma pequena amostragem da população no centro da cidade. Eu conversava antes aqui com o diretor-geral do Detran, o Dr. Hildo Mário Zinvelski, e a gente estava falando que o Uber, como é uma novidade relacionada à tecnologia, atraiu muito o público jovem, né? O público jovem teve uma simpatia inicial com o aplicativo e, claro, alguns relatos de antipatia referentes ao serviço de táxi, então tudo colaborou para esse panorama que a gente vive hoje. Esse sentimento de aceitação inicial do Uber, proibir, num primeiro momento, as pessoas identificaram como se fosse contra o interesse delas. O importante a gente salientar é que essa proibição, na verdade, foi para se estudar o caso, é isso. E não havia uma antipatia quanto ao serviço por parte das autoridades. Bom, na verdade, a gente sabe que é uma evolução está no dia a dia, e não é só no segmento de mobilidade, mas a gente tem o caso dos hotéis, o Airbnb, que é uma sistemática muito parecida. Está no dia a dia da sociedade, vai evoluir e a gente tem que estar preparado e aceitar essa evolução. O que aconteceu? No início, quando a gente se propôs a fazer essa conversa, a direção nacional do Uber marcou uma agenda para vir nos apresentar o serviço em Porto Alegre, foi marcada uma agenda para uma sexta-feira, e um dia antes eles avisaram que começariam no mesmo dia. Então, mesmo nós temos aberto a porta para chegar e sentar e conversar, não houve esse diálogo e se começou o serviço. Bom, independente disso, a gente tem o acompanhamento das pessoas, a gente sabe que tem havido uma satisfação, só que também, se a gente for atrás das informações do Uber, a gente vem numa série de países onde o Uber entrou, inicialmente foi muito bom e hoje estão tendo uma série de problemas. Também sabemos que em outros lugares, hoje ele continua sendo um sucesso, e está lá, está competindo com o táxi, melhorou os 2 serviços e tem espaço para todo mundo, como a telespectadora falou. Então, assim, o que o poder público não quer? É ser omisso. Chegar amanhã aqui, entrou o Uber, acontece qualquer coisa, tá, mas e o que o poder público fez? Pô, a pessoa foi lesada, a pessoa foi agredida. O que o poder público fez? Não, o poder público entrou, o Uber não fez nada. Então, assim, o regramento que a gente está propondo é mínimo, é um controle mínimo, não estamos querendo tirar a competitividade, regular um serviço. Não, a gente quer um mínimo de controle para ter uma garantia para o usuário,
para a manutenção de um serviço, para a gente poder ter uma gestão da mobilidade. Inclusive, a gente, nesse projeto de lei, a gente vai pedir todos esses dados que o GPS e o Uber alimentam, para a gente poder também ter questões de mobilidade, velocidade das vias. Então, a gente poder usar toda essa informação que vem dali, as rotas, principais pontos de chamada, onde as pessoas vão, os destinos, origem. Então, tudo isso aí que o Uber tem de informação, a gente quer usar também para a gestão da mobilidade em Porto Alegre. Posso incluir até uma questão de uma das nossas entrevistadas aí na enquete sobre a vistoria e a segurança dos veículos? Isso, exatamente. A questão da vistoria é importante. Até a gente, nesse início de operação do Uber, a gente já tem uma apreensão de 55 Ubers em Porto Alegre, 57, porque hoje foram mais 2, sendo que a gente já pegou veículos com pneu liso, então pneu careca, né, o popular pneu careca, que se fosse um particular numa blitz também teria ficado por estar sem condições de rodar. Então também a vistoria é uma segurança para o usuário. Então, a questão do cadastro também é uma segurança. Então, eu acho que vai ser bastante saudável essa discussão agora, a partir do momento que a gente apresentar o projeto de lei, vai para a Câmara, aí abre para os 36 vereadores, aí a sociedade também pode ir lá discutir esse projeto, vai ser votado, ele é passível de emendas, o que de repente não for tão viável, pode ser vetado, o que achar que faltou pode ser incluído. Então, é o momento também da sociedade, das entidades, poderem participar e fazerem a sua manifestação ali, e, se for aprovado, espero que a gente possa ter uma lei sancionada pelo prefeito e a gente ter um trabalho tranquilo, um serviço bom para o usuário, né? Bom, temos o nosso primeiro telespectador que participou via WhatsApp, é o Sandro. Eu quero agradecer o Sandro de Esteio, que está nos assistindo. E o Sandro diz o seguinte, secretário, de que ele concorda com o Uber desde que seja regulamentado, principalmente referente às questões de segurança. Exatamente o que a gente estava comentando agora, né? Segurança em todos os sentidos, para o consumidor, para a transação econômica que está sendo feita, e também a segurança mesmo do veículo e do trajeto que vai ser... Nesse mesmo sentido, a questão da segurança, os próprios motoristas, as pessoas que hoje estão fazendo serviço de Uber, têm um sentimento de que, se houver alguma regulamentação, eles vão estar trabalhando legalmente e vão estar podendo fazer o seu trabalho tranquilamente, sem ser questionado, por exemplo, para a categoria dos taxistas, que se sente prejudicada. Outra questão da segurança, tipo, uma corrida, a pessoa chegar ao final da corrida e ser cobrada R$200, é um complicador, entendeu? Então, assim, em São Paulo houve uma limitação, né? Limitação das corridas. Aqui, no nosso projeto, não está havendo essa limitação. Mas, de repente, na Câmara de Vereadores pode vir um vereador e dizer, olha, deve ser limitado a questão dos valores. Então, essa discussão ela vai se estender, vai ter essa participação maior da sociedade, e eu tenho certeza que o pessoal, e tu pode ver pelas respostas ali, o pessoal está disposto, quer usar o serviço. Isso tenho também um contraponto, que muitas pessoas já dizem assim, olha, notei a diferença do serviço de táxi. Então, assim, o pessoal que me atendeu foi mais educado. Para ter uma ideia, a gente fez um projeto agora em janeiro, uma resolução que tira as pessoas que estejam respondendo processos aí por roubo, furto, tráfico de drogas, independente se foi condenado ou não, a pessoa que está recebendo qualquer tipo de crime de maior potencial, estão sendo retirados do serviço de táxi. Até solucionar a questão. Até solucionar a questão. E isso eu tenho conta com a sociedade apoiando, a sindicatos taxistas, que realmente, às vezes, um mau profissional estraga todo um serviço de uma classe. Então, eu acho que há esse avanço bem positivo dos taxistas também, acho que a gente tem bastante para avançar. E essa competição aí vai ser saudável, mas pelo menos um mínimo de regra aí nós temos que estabelecer, né? Acredito, então, que toda essa discussão está sendo feita para avançar, diferente do que muita gente tem dito, é um retrocesso na capital. Não, o objetivo é avançar e adequar a nossa realidade. Cada país, cada cidade tem a sua realidade. Isso, e a gente sabe aqui que o nosso povo gaúcho é complicado, o pessoal gosta de discutir, de ter o seu contraponto, de fazer essa... A gente tem a nossa discussão. E se granalizou, né? Taxista versus Uber, então, assim, Uber versus táxi. Da mesma forma que, se a gente deixasse o Uber entrar e o município não se posicionasse, com certeza daqui a um ano seria cobrado por que na época não se posicionou, por aquele motivo. Então, vamos tentar chegar no meio termo aí e conseguir
trabalhar todo mundo tranquilamente. Desejo muita sorte nessa empreitada, afinal de contas, seja no táxi, seja no Uber, todos nós precisamos, ainda mais com um trânsito tão conturbado que a gente vive hoje em dia, às vezes é necessário, né, para uma balada, por exemplo, a gente estava falando do Detran sobre balada segura, são várias situações que podem nos levar sempre a precisar do transporte, seja coletivo ou então um transporte, né, nessas categorias, táxis ou Uber. Seja bem-vindo sempre, o secretário em exercício da Mobilidade Urbana de Porto Alegre, o Dr. Marcelo Soletti. Muito obrigado pela disponibilidade. Nós é que agradecemos pela participação e estamos à disposição para outras pautas aí também polêmicas como o Fique Uber. à vontade, a gente fica muito feliz em recebê-lo.